A repetitividade é um fator de risco muito presente nos ambientes de trabalho. Hoje eu trago um método que é de fácil aplicação, é rápido, que é o método Hall-TLV. Vamos lá? É isso aí, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje. Eu sou Thiago Pegatin, sou professor e ergonomista. Se você já é inscrito no canal, seja mais uma vez bem-vindo. E se você não é inscrito, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana nós publicamos conteúdos novos, aulas práticas, instrumentos que vão facilitar a sua vida. Tanto aqueles que estão iniciando na ergonomia, quanto aqueles que já trabalham, já atuam e estão buscando, né, novos conteúdos, novas ferramentas, instrumentos. Então, não perde tempo não, clica aqui e se inscreve para receber todos os conteúdos, tá legal? Bom, pessoal, em relação ao nosso conteúdo de hoje, é uma ferramenta extremamente simples, é fácil de aplicar e vamos contextualizar um pouquinho o que é esse método Hall, né, de que se trata esse instrumento. Então, primeira coisa é que é um método direcionado para avaliação de movimentos repetitivos. Então, uma vez que você identificou que existe a repetitividade, né, no ambiente de trabalho, essa variável que você vai quantificar, o Hall, né, TLV, é um dos instrumentos que você pode lançar mão para poder fazer essa avaliação. Então, esse método ele vai medir, né, o nível de atividade das mãos e punhos durante a atividade de trabalho. É um método relativamente antigo já, foi proposto lá em 97, né, por esses autores aqui que vocês estão vendo no slide, mas que houve, né, uma atualização, houve um acréscimo de algumas variáveis ao longo do tempo, principalmente em 2000, né, e 2001, que esse método Hall, esse Hand Active Level, né, que é o nível de atividade das mãos, ele foi incorporado a uma metodologia da ACGIH, que é uma associação americana muito conhecida, inclusive por trazer vários limites de exposição para a área de segurança do trabalho, e que foi colocado, além do nível de atividade das mãos, foi acrescido, né, o grau de força, a aplicação de força nessas atividades. Então, esse método hoje ele é conhecido como o método da ACGIH, Hall-TLV, justamente porque tem o nível de atividade das mãos e mais o limite de exposição, né, o limite de tolerância de acordo com essa atividade que você vai avaliar. Então, em 2001 isso foi acrescido e esse método foi melhorado, mas continuou simples também, vocês vão ver na aplicação prática da planilha que é muito tranquilo de se utilizar, tá legal? Então, nós vamos avaliar basicamente duas variáveis, que são elas o nível de atividade das mãos, quer dizer, quanto de movimento nós estamos executando com as mãos durante o trabalho, e o pico de força, que é utilizado a avaliação com a escala de Borg. Inclusive, nós já publicamos um vídeo sobre o Strain Index, né, o método de Murray-Garg, e que utiliza também a escala de Borg. Eu vou deixar aqui no card, para quem ainda não assistiu, vale a pena conferir. O método Murray-Garg ele é muito utilizado e a aplicação também é fácil, não é complicado, e você tem um bom parâmetro de quantificação da atividade de trabalho, tá legal? Então, nesse caso aqui, nós utilizaremos essa escala de Borg, que é uma quantificação basicamente do esforço realizado, e o nível de atividade das mãos, isso é, que tipos de movimentos estão sendo realizados, qual é a sobrecarga, né, potencialmente para desenvolvimento de lesões, tá legal? Hoje, inclusive, essa ferramenta é utilizada por alguns especialistas como um instrumento de predição para a síndrome do túnel do carpo. De acordo com os limites de tolerância, né, uma vez que você ultrapassa os limites de tolerância, você aumenta substancialmente o risco de desenvolvimento dessa doença ocupacional, da síndrome do túnel do carpo, que é muito frequente em atividades repetitivas, tá legal? Então, a aplicação. Qual é o passo a passo? Então, primeiro, identificar a variável repetitividade, é fundamental que você tenha feito a sua avaliação qualitativa, a sua análise ergonômica, a gente sempre vem batendo em cima disso, tá? Os métodos quantitativos, eles são sempre complementares. É fundamental que você já tenha feito a sua avaliação, esteja fazendo, né, a sua avaliação ergonômica, identificou que há realmente, né, a repetitividade, o risco para mãos e punhos, e aí você vai aplicar o método, tá legal? Então nós vamos coletar os dados, que são basicamente esses dois, né, a atividade das mãos e o pico de força aplicado. Nós vamos preencher a planilha e aí sim estabelecer um diagnóstico com base nesses dados que nós levantamos. Simples assim, fácil, prático e muito rápido, tá legal? Nós vamos utilizar basicamente esses dados. Então, no método Hall, nós vamos pontuar de 0 a 10, mas
sempre pulando de 2 em 2, então 0, 2, 4, 6, 8 e 10, desde o ponto 0, que são as mãos ociosas a maior parte do tempo, ou 10, que são movimentos rápidos com dificuldade de acompanhar ou esforço contínuo. Então, de acordo com o grau de velocidade, você vai escolher dentro desses itens aqui, se os movimentos são lentos, se existem pausas ou não, se o movimento é extremamente rápido, se ele é extremamente contínuo. Então, com base nesses dados, nós vamos fazer essa classificação. E na escala de Borg, nós vamos pontuar exatamente como nós mostramos na aula do Murigarg, né, do Strain Index. Também de 0 a 10, com pontuações parceladas ali entre 0 e 1, né, 0, meio e 1, e a partir dali você vai classificar se esse esforço é muito leve, moderado, se ele é forte e assim por diante. Só uma observação, é importante nessa avaliação de força, porque no método Hall, né, ou o nível de atividade das mãos, você faz com observação direta, você vai fazer a filmagem, as fotos, e você vai identificar qual é a velocidade desse ciclo, qual é o nível de atividade. A escala de Borg, ela deve ser preenchida, né, deve ser perguntado para as pessoas qual é o grau de esforço que ela desempenha, e você também faz uma observação direta. Só tome um cuidado então, porque as pessoas tendem a confundir a velocidade de movimentos com o grau de esforço executado. Então, se a pessoa trabalha numa atividade que é muito intensa, que ela é muito rápida, a pessoa tende a pontuar na escala de Borg mais alto também, porque ela associa isso com o esforço. E não é, na verdade, é a aplicação de força, de preensão, para fazer um giro, enfim, o grau de esforço executado em cada uma das etapas do seu ciclo de trabalho. E você vai anotar qual é o pico de força, dentre as atividades que a pessoa desempenha, qual aquela que exige mais força, né, durante a aplicação, durante a movimentação, tá legal? Então, essas são as duas variáveis que nós temos que inserir no método. E uma vez que a gente fez isso, a gente vai ter um score, existe uma fórmula, né, de cálculo no método, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são contas, né, são números matemáticos, mas uma vez que você tem um score que é abaixo de 56, né, quer dizer, de 56 para baixo, ele está abaixo do alvo, né, ou do nível de ação, e, portanto, nenhuma ação é requerida. Essa atividade, portanto, ela é segura. Nós temos uma faixa intermediária que ela vai do nível de ação até o limite de tolerância, que é o que a gente pontuou aqui descreveu como AL e TLV. Isso vai de 0,57 até 0,77. Então, se eu estou nessa faixa, significa que algumas medidas, né, devem ser implementadas ou eu tenho que pensar em alguma coisa para a redução do risco. E se eu tiver uma pontuação que passa de 0,77, né, isso é, de 0,78 para cima, eu devo implantar as medidas em curto prazo, porque eu ultrapassei os limites de tolerância e, consequentemente, é uma atividade que pode me trazer mais risco. Existe mais chance do aparecimento da doença, em especial da síndrome do túnel do carpo, tá legal? Então, essa é uma tabela de referência que nós vamos comparar com os nossos achados para estabelecer o diagnóstico e dizer se há ou não risco ergonômico, né? Risco biomecânico nessa função, e mais ainda, caso exista o risco, se ele está dentro do nosso nível de ação ou se ele já ultrapassou o limite de tolerância, tá legal? Então essa é uma tabelinha de avaliação e nós vamos, né, como sempre estamos fazendo, mostrar na prática, na planilha, como que é simples de você aplicar isso, como que é simples de você desenvolver e a velocidade, né, que você vai ganhar para estabelecer um diagnóstico, uma vez que você já tenha feito a sua avaliação da atividade, tá legal? Então vamos lá para a planilha para poder preencher e ver como que ela funciona. Bom, pessoal, então agora estamos aqui na planilha, né, para poder fazer o preenchimento. A planilha é bem curtinho, é bem simples, é bem tranquila realmente. Nós só temos essas duas variáveis que preencher aqui. Então, de posse daquela tabelinha, né, que a gente viu lá aqui, para o nível de atividade das mãos, ela vai de 0 a 10, pontuando de 2 em 2. E para a escala de Borg, que também vai de 0 a 10, nós já coletamos isso no ambiente de trabalho, basta vir aqui e preencher. Então, nós temos uma divisão tanto para membro superior direito quanto para membro superior esquerdo. É importante que vocês façam essa distinção, porque existem, né, atividades em que a pessoa faz mais movimentos ou faz mais esforço com uma das mãos do que com a outra. É normal, é plenamente compreensível que isso aconteça. Muitas vezes, enquanto a mão esquerda está segurando um objeto, a direita está fazendo um golpe de impacto, está fazendo um movimento rotacional e assim por diante, tá legal? Então, uma vez que eu identifiquei as atividades, eu vou pontuar aqui, então,
de 0 a 10, vamos supor que para essa atividade a mão direita seja 2 e a mão esquerda seja 4. Então aqui vocês perceberam que a planilha já faz a mudança, né, de acordo com o score que eu defini ali. Ela vai colocar ó, que aqui, no caso do membro superior direito, são movimentos lentos ou com pausas muito longas. No caso do 4, movimentos lentos e esforços constantes, mas com pausas frequentes. Se fosse aqui 6, por exemplo, são movimentos constantes e com certo esforço, pausas menos frequentes. No caso do 8, movimentos rápidos, sem nenhuma pausa regular, né, sem pausas regulares. E no 10º, movimentos rápidos, inclusive com dificuldade para acompanhar o ciclo. É muito parecido com o que a gente tinha anteriormente no Murigarg, né? Como eu disse na aula que a gente mostrou, a gente já passou a versão revisada, né? Que teve uma alteração no método, mas isso é muito parecido com o método original do Murigarg em relação ao nível de atividade. Se ele era o ritmo, né, de trabalho, se ele era lento, se ele era moderado, se ele era rápido, se a pessoa não conseguia acompanhar. Então, quem já utilizou o Murigarg em algum momento, né, a versão anterior, sem a que a gente mostrou na aula revisada, vai conseguir identificar aqui sem problemas, tá? Mas você vai fazer basicamente uma avaliação, identificar se o ritmo é lento, se tem pausas ou não tem pausas, ou se ele é contínuo e assim por diante, tá? E aí você vai colocar também o pico de força, que é a escala de Borg, que você vai perguntar para as pessoas, né? Qual é o grau de esforço que ela realiza, ou o maior esforço que ela realiza durante o ciclo de trabalho. E aí você vai anotar aqui, de 0 até 10, vamos supor que aqui seja 2 e aqui seja 3, por exemplo, tá? Então aqui você vai ter os scores, tá? Veja que aqui ficou verdinho, de acordo com essa tabela de avaliação que a gente mostrou no slide. Então, se aqui o ritmo, a força, por exemplo, for mais intensa, ó, se ele ficar nessa faixa intermediária, que é a faixa do nível de ação, onde nós temos que começar a implementar as medidas, ele vai estar amarelo. Se aqui for muito forte, né, vamos supor que aqui a atividade seja mais intensa, e ele passou de 0,78, aqui já fica vermelho, e aí nós passamos o TLV, né, o que a gente chama de TLV, que é justamente essa incorporação que foi feita pela ACGIH, trazendo o limite de tolerância em relação aos movimentos da mão. Tá legal? Então você vai fazer isso para o membro superior direito, para o membro superior esquerdo, e aí você vai utilizar esses dados aqui para compor o seu diagnóstico. Tá legal? Então muito simples, muito fácil. Basta realmente você identificar corretamente a variável, preencher os dados aqui nessa planilha, não tem segredo nenhum, né? É realmente muito rápido, muito fácil, né? Você faz aqui o preenchimento, ela vai te dando o score, e aí você compara com os valores de referência da ACGIH, tá legal? Então basicamente é isso, esse é o Hand Active Level com a metodologia acrescida, né, pela TLV, então é o HAL-TLV, que vai apresentar para a gente o risco, né, de sobrecarga biomecânica para as mãos e punhos nos movimentos repetitivos. Então, ele serve exclusivamente para atividades repetitivas. Só um detalhe, né, que é importante a gente frisar, esse método ele é principalmente indicado para pessoas, né, para indivíduos que tenham uma jornada no trabalho repetitivo, um ciclo de trabalho que passe de 4 horas diárias. Então, vamos supor que a pessoa trabalhe o dia inteiro numa linha de produção, fazendo atividades repetitivas, né? Mesmo que ela mude de atividade, por exemplo, num frigorífico, ela pode uma hora estar cortando o peito, outra hora estar cortando a coxa, mas são todas atividades repetitivas. Então, o método ele é mais indicado, né, segundo os próprios autores, para atividades com maior duração do que 4 horas por dia. Tá legal? Dá para aplicar também para atividades com menos de 4 horas, mas a indicação primordial, principal, é para aquelas atividades acima de 4 horas por dia, tá legal? Extremamente simples e rápido, né, pessoal? Esse é um instrumento realmente muito prático, muito fácil de utilização. Eu sei que ele tem várias limitações, porque tem poucas variáveis realmente para a gente analisar, né? Então, você tem que fazer um recorte bem adequado para poder utilizar a ferramenta. Então, definir que exatamente o risco é para as atividades das mãos, a repetitividade acima de 4 horas por dia. Mais uma vez que você fez os recortes necessários, né, a sua avaliação ergonômica, você está seguro que tem a possibilidade de aplicação do instrumento, ele é muito simples e muito rápido e vai facilitar a vida de alguns aí que estão procurando por um instrumento de avaliação da repetitividade, tá legal?
Eu acho importante, né, como a gente está publicando uma série de aulas falando sobre os métodos de avaliação, os métodos quantitativos, não esqueça de ver aqui no card, então, tanto a nossa aula sobre o Murigarg, quanto a aula do método Rula, que eu também vou deixar aqui, e que é voltado para avaliação de posturas, tá legal? E aí tem mais variáveis, você consegue ampliar um pouquinho esse leque na sua avaliação. Pessoal, então um aviso, né, rápido para os nossos alunos, esse material, a planilha e a aula vão ficar disponíveis, né, para todos na Academia do Ergonomista, né, lá na nossa comunidade. A planilha, inclusive, fica para download logo após a aula, para que você possa utilizar, tirar as dúvidas nas suas avaliações ergonômicas, tá legal? Então, pessoal, se esse vídeo foi interessante para você, se você gostou, não esqueça de deixar um gostei aqui e compartilha, né, com aquele amigo seu que está procurando essa ferramenta, que está iniciando na área de ergonomia. Manda esse vídeo para ele, para que possa ser uma ferramenta, uma referência na hora de realizar as suas avaliações ergonômicas, tá legal? E não esqueça de deixar aqui nos comentários que método, que instrumento você gostaria que a gente trouxesse para as nossas aulas. Marca aqui que eu vou ler cada um dos comentários e vamos, né, juntos construir esse conhecimento e esses métodos de avaliação em ergonomia, tá legal? Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e até mais. Tchau!